Me chamo Elisa. Tenho 27 anos hoje, mas essa história começa quando eu ainda tinha 17. E um vestido azul. Era para ser o dia mais importante da minha vida até então, minha formatura do ensino médio. Eu tinha estudado feito louca, tirado as melhores notas, vencido a vergonha e até conquistado uma bolsa de 100% numa faculdade pública, o que para alguém como eu, era quase um milagre. Mas naquela casa, milagre nenhum era suficiente para mim, não quando eu tinha uma irmã gêmea chamada Estela, a favorita. Eu e Estela éramos idênticas no rosto, mas completamente opostas na alma. Ela era o tipo de pessoa que acendia o cigarro com fogo que deixou para trás. Manipuladora, charmosa, envolvente. Sabia chorar sob medida e sorrir só quando precisava ganhar algo. Eu era o que sobrava depois do espetáculo dela, a filha da segunda prateleira. E a minha madrasta, Vera, fazia questão de me lembrar disso todos os dias. Meu pai? Ele era uma sombra ao lado de Vera. Depois que minha mãe morreu, ele mergulhou num luto silencioso que virou obediência cega. Quando Vera falava, ele não piscava. Quando Estela mentia, ele acreditava. E eu aprendi a me calar. No dia da formatura, eu acordei cedo. Meu vestido estava pendurado no gancho do armário, azul marinho, simples, elegante. Comprei com o dinheiro que juntei trabalhando como monitora na escola. Era meu troféu. Mas quando fui me arrumar, ele não estava mais lá. Corri para a sala, pro banheiro, pro quintal. Nada. Até que encontrei Vera sentada à mesa, com um café na mão e um sorriso frio nos lábios. Perdeu alguma coisa, Elisa? A meu vestido. Ele estava no meu armário. Você viu? Ela deu de ombros, mexendo o café com uma colher de prata. Ah, aquele azul ridículo. Doei ontem. Achei que era trapo velho. Aquilo não serve para uma formatura. Minha garganta travou. Você doou? Eu trabalhei 3 meses para comprar aquele vestido. Era o único que eu tinha. Não grita comigo. Ela disse, agora com o olhar gélido. E outra, ninguém vai sentir sua falta nessa festa. Já temos uma representante da família. Estela vai receber um prêmio, lembra? Estela, que nem terminou o TCC sozinha. Estela, que colou na última prova. Estela, que se aproveitou da minha bondade quando precisei revisar o trabalho dela e acabou entregando o meu como se fosse dela. Você sabia que o prêmio era meu, né? Ela se inclinou para frente. Sabia. Mas Estela precisa mais do que você. Ela é a que tem potencial de verdade. Chorei no quarto. Desabei. Me encolhi no chão feito um trapo de carne. Nem o som do carro saindo com Estela dentro me levantou. Meu pai não me procurou. Não bateu na porta. Não perguntou por que eu não fui. Ele não me viu. Como sempre. Naquela noite, jurei que ia sair daquela casa. E nunca mais depender de ninguém. Nos anos seguintes, fiz o impossível. Passei na faculdade. Pegava ônibus em pé por 2 horas todo dia, dava aulas de reforço à noite, dividia quarto com 3 meninas e vendia doces na entrada do campus. Sofri. Fome, solidão, dor de cabeça, culpa. Mas fui. Me formei. Consegui um estágio. Depois, um contrato temporário numa escola. E finalmente, uma vaga de professora efetiva num colégio conceituado. Na entrevista, a coordenadora me disse: você vai pegar a turma do 6º ano. Tem uma aluna um pouco difícil, filha de uma empresária conhecida. O nome dela é Clara. Vera Teixeira é a mãe. Meu coração parou por 2 segundos. Vera, minha madrasta. E quando abri a ficha da aluna, lá estava, Clara Teixeira da Silva. Filha de Vera. Estela Silva, responsável adicional. Minha irmã. Na primeira semana de aula, ela entrou correndo e jogou a mochila no chão. Você é a nova professora de português? Sim. Você é a Clara, certo? Ela me olhou como se eu tivesse um segredo escondido na pele. Minha mãe disse que você tem cara de sonsa. Mas eu gostei da sua blusa. Eu sorri de lado. Obrigada. Tente me dar uma chance antes de acreditar em tudo que sua mãe diz. Ela riu. Mas foi uma risada estranha, que ficou ecoando na minha cabeça. E então, na 3ª semana, aconteceu. Um bilhete anônimo foi deixado sobre minha mesa. Papel rasgado, letras minúsculas. Você sabe o que fez. E nós também. Na mesma tarde, minha coordenadora me chamou. Elisa, precisamos conversar. Há uma denúncia sobre você, grave. Denúncia? De quê? Ela respirou fundo. De que você tem um passado criminal. De que falsificou documentos para entrar na faculdade. Meu sangue gelou. E isso é mentira. Isso é um absurdo. Vamos investigar. Mas por enquanto, você está suspensa. Saí da sala com as pernas trêmulas. E quando passei pelo corredor, vi Clara olhando para mim, com um sorriso idêntico ao da mãe. Era o mesmo sorriso que enterrou meu vestido azul. Agora eu sabia. Vera e Estela estavam de volta. E não iam parar até me arrancar do lugar que conquistei com sangue. Mas o que elas não sabiam, era que eu também aprendi a lutar sujo. E dessa vez, eu tinha muito mais a perder, ou a destruir. A suspensão durou 7 dias. 7 dias com gosto de ferro na boca e olhos vermelhos de raiva. Eu me tranquei em casa. Fechei as cortinas.
Nem a luz merecia ver minha vergonha. Cada vez que eu reli aquele bilhete, você sabe o que fez. E nós também. O mundo parecia girar um pouco mais torto. O que elas estavam armando? Na terça-feira da suspensão, fui até o antigo colégio onde trabalhei como estagiária. Queria recuperar qualquer papel que comprovasse minha honestidade. Histórico, avaliações, elogios de diretores. Fui recebida de braços abertos. Todos lembravam de mim. Me ofereceram até café. Ali percebi o contraste. Existia um mundo onde eu era bem-vinda. Um lugar onde ninguém via o rosto da Estela em mim. Saí de lá com uma pasta cheia de documentos e um plano se formando. Voltei à escola no 8º dia, direto para a coordenação. A mesma coordenadora que me suspendeu me olhou com um misto de surpresa e culpa. Elisa, que bom que veio. Estávamos prestes a te chamar. Investigamos as acusações. Estavam completamente infundadas. E os documentos que você trouxe só reforçam sua integridade. Eu engoli a raiva com um nó na garganta. Descobriram quem fez a denúncia? Ela hesitou. Era anônima. Mas o IP de origem foi rastreado até a residência de uma aluna, de Clara Teixeira. Quando saí da sala, vi Clara me esperando no corredor, de braços cruzados, mochila pendurada num ombro só, como se o mundo fosse um palco e ela, a estrela principal. Você voltou. E sim, a verdade sempre volta. Ela fez um bequinho debochado. Você tem raiva da minha mãe, né? Fiquei em silêncio. Ela disse que você não é de confiança, que destruiu a vida da minha tia, a Estela, e que agora quer se vingar da gente. As palavras dela eram facas escondidas atrás da língua. Sua mãe mente muito bem, respondi, com um tom que ela não estava acostumada a ouvir. Mas você ainda pode escolher quem quer ser. Ela desviou o olhar. Eu não sou igual a elas. Então prove. Naquela noite, procurei meu antigo computador. Era velho, lento, mas tinha um HD inteiro com registros do passado, arquivos de faculdade, textos, trabalhos e e-mails. Comecei a vasculhar pastas, até que encontrei uma troca de mensagens entre mim e Estela. Em um deles, datado de 2 dias antes da minha formatura, ela pedia com urgência que eu reescrevesse um artigo para ela. Me salva só essa vez, Eli, por favor. Você escreve melhor que eu, e eu tô atolada. E eu, trouxa, aceitei. Mas o que me pegou de surpresa foi outro e-mail, que nunca vi antes. Era de Vera, endereçado à diretora da escola da época. Boa noite, diretora Marta. Só para confirmar, a indicação para o prêmio acadêmico será para Estela Silva, correto? Ela é uma aluna promissora, diferente da irmã, que apesar das notas, tem um histórico emocional instável. Achamos melhor focar os holofotes em quem representa nossa família com mais elegância. Meu estômago virou. Ela forjou minha imagem. Eu fui sabotada antes mesmo de ter chance de competir. No dia seguinte, procurei Clara na hora do intervalo. Posso te mostrar uma coisa? Ela hesitou, desconfiada. Não vai me castigar? Não. Só quero que veja quem realmente são as pessoas que dizem te amar. Abri o notebook. Mostrei os e-mails. O da Estela. O da Vera. Clara ficou em silêncio por longos segundos. Minha mãe disse que você quebrou a família. Que você surtou e ameaçou a Estela. Elas mentiram, Clara. Me apagaram da própria história. Mas eu tô viva. E agora eu tô aqui. Na frente da filha delas. Ela não disse nada. Só fechou o notebook e saiu. Na sexta-feira, ela chegou atrasada na aula. Sentou no fundo. Ficou quieta. No final da aula me chamou. Minha mãe tá planejando algo maior. Ela disse em voz baixa. Eu ouvi. Ela falou com a tia Estela pelo telefone ontem à noite. Estavam rindo. Disseram que a última cartada tá pronta. O que mais você ouviu? Que alguém da escola tá ajudando. E que se der certo, você vai perder o registro profissional. Meu coração parou. Quem tá ajudando? Não consegui ouvir o nome. Mas minha mãe disse. A coordenadora caiu direitinho. Fui embora com a cabeça latejando. No ônibus, as luzes pareciam vultos. Meu corpo tremia de raiva, de medo, de antecipação. Elas queriam me destruir, mas eu não ia mais correr. Na segunda-feira, levei os e-mails à direção. Pedi uma reunião formal. Exigi um registro da denúncia anterior. Pedi o acesso aos registros da coordenadora. No fim da tarde, a bomba estourou. Descobriram que a coordenadora recebeu um relatório falso sobre mim, enviado de um e-mail corporativo falso, mas que havia sido criado usando o CPF de Estela. Ela havia cometido crime. E Vera também. Na terça, fui chamada novamente à direção. Elisa, sentimos muito. Você foi alvo de uma armação. Já iniciamos os procedimentos legais. A coordenadora será afastada durante a investigação. E você está oficialmente reabilitada com menção honrosa à sua conduta. Pela primeira vez em anos, senti que algo estava virando a meu favor, mas ainda havia uma ferida aberta. E uma voz que eu precisava ouvir. Na saída da escola, me deparei com uma mulher loira encostada no carro preto. Estela. Com óculos escuros, salto alto e o mesmo sorriso podre de sempre.
Olha só quem virou professora de escola. Que reviravolta, hein? Você não tem vergonha? Vergonha? De quê? De vencer. Você destruiu minha vida. Ela deu um passo à frente, se inclinando como uma serpente prestes a dar o bote. Ainda não terminei. Ah, Estela, eu também não. Ela sorriu. Você realmente acha que a Clara tá do seu lado? Fiquei em silêncio. Ela é uma teixeira. E teixeiras não perdem. Virou as costas e entrou no carro. Mas antes de bater a porta, soltou uma frase que congelou meu sangue. Nos vemos na audiência. Ah, e traz suas provas. Vai precisar mais do que isso. A frase da Estela ficou reverberando na minha cabeça como uma sirene que não se cala. Nos vemos na audiência. Eu não sabia do que ela estava falando exatamente, mas uma coisa era certa: as coisas estavam prestes a sair do controle. De novo. E se tinha algo que aprendi naquela casa, era que Vera e Estela nunca jogavam limpo, e sempre jogavam juntas. Naquela noite, quase não dormi. Revirei a cabeça, revirei os documentos, revirei as lembranças. Clara, Vera, Estela, a coordenadora afastada. O falso relatório, as ameaças veladas, a sabotagem, tudo tinha cheiro de emboscada. Mas o pior de tudo era que, mesmo depois de tudo o que fizeram, uma parte de mim ainda esperava por uma explicação, um pedido de desculpas, uma mínima fagulha de arrependimento. Mas arrependimento não nasce em solo envenenado. Na quarta-feira pela manhã, fui chamada novamente à diretoria. Não era comum tanta movimentação administrativa, então fui com o estômago virado de tensão. Na sala, estavam a nova coordenadora interina, um advogado da escola, e um oficial de justiça. Professor Elisa Silva, o oficial perguntou. Sou eu. Esta é uma notificação. A senhora está sendo processada por assédio psicológico e perseguição a uma menor de idade, Clara Teixeira da Silva. Minha visão embaçou. O quê? Isso é um absurdo. A senhora terá que comparecer à audiência preliminar em 10 dias, o advogado da escola completou, com um tom preocupado. A escola será envolvida apenas como testemunha, por hora, mas a senhora terá que se defender pessoalmente das acusações. E isso é armação. Elas armaram isso, mas ninguém ali podia me ajudar. A justiça não escuta gritos, só papéis. Saí da escola em transe. A rua girava. Os carros, as pessoas, as árvores, tudo parecia um borrão. Assédio, perseguição, era Clara quem havia me alertado, quem me procurou, quem quis saber a verdade. Será que ela mudou de lado? Ou será que Vera simplesmente usou o nome da filha para me atingir de forma ainda mais baixa? A verdade? Eu não sabia mais em quem confiar. Voltei para casa e comecei a juntar tudo. Arquivos, mensagens, prints, depoimentos. Conversei com colegas da escola, com a direção, com ex-professores, até com antigos colegas da faculdade que sabiam da sabotagem na época da formatura. Fui à Defensoria Pública. Consegui um advogado. Ele ouviu tudo, anotou, suspirou fundo e me encarou. Você tem um caso forte. Mas vai precisar de provas que liguem diretamente Vera e Estela às mentiras. E principalmente mostrar que a Clara não está sendo prejudicada por você. E se for a Clara que está mentindo? Isso só torna o caso mais delicado. Juízes têm o péssimo hábito de acreditar em mães chorando no tribunal. Nos dias seguintes, Clara não apareceu na escola. Faltou 5 dias seguidos. O colégio mandou notificação, tentou contato, mas Vera respondeu que a filha estava em crise emocional causada por influência da professora. Era o teatro perfeito. E dessa vez, eu era a vilã. Mas na sexta-feira, perto do fim da aula, recebi um e-mail no meu endereço pessoal. Remetente, clarinha.anonima@email.com. Assunto, me desculpa. Corpo da mensagem. Eu não queria fazer isso. Mas ela me ameaçou. Disse que se eu contasse qualquer coisa, ia me mandar para um internato no sul. Disse que ia dizer pro juiz que eu uso drogas, que eu sou doente. Eu só queria saber da verdade. Eu nunca pensei que tudo ia sair assim. Eu não sabia que ela era tão má, professora. Me perdoa. Clara, meu coração explodiu no peito. Li aquele e-mail mais de 10 vezes. Chorei, gritei, depois respirei, tirei print, imprimi, mandei cópia pro advogado. Era minha primeira fresta de luz. Mas eu sabia, um e-mail sem assinatura, de um endereço genérico, não era suficiente. Precisava de Clara, em carne e osso. No domingo, fui até o bairro de Vera. Era um condomínio fechado. Consegui falar com um porteiro simpático que lembrava de mim da época da escola. Eu sei que não devia te deixar entrar, moça, mas vi o que a madame fez com você naquela formatura. Nunca engoli aquilo. Me deixou entrar. Andei até a casa. Vi o carro na garagem. Toquei a campainha. Clara atendeu. O rosto dela estava pálido, os olhos fundos. Parecia que não dormia há dias. O que você tá fazendo aqui? Eu li seu e-mail. Ela congelou. Não posso falar. Ela tá em casa. E Clara, escuta. Eu não vim brigar, nem implorar, mas eu vou ser destruída se você não contar a verdade.
Ela olhou para trás, assustada. Depois para mim. Me encontra amanhã, depois da aula, no antigo parquinho da escola, aquele com o escorregador amarelo. Você promete? É, prometo. Mas, traz o e-mail. Eu preciso lembrar o que escrevi. Na segunda, a tensão era insuportável. Olhava o relógio a cada 5 minutos. Clara voltou à escola, mas fingiu que eu não existia. Era o disfarce perfeito. Quando o sinal final tocou, saí direto e fui até o parquinho. Esperei por quase 1 hora, até que ouvi passos. Ela veio, sozinha. Sentou no balanço, cabeça baixa. Eu não consigo dormir. Ela grita comigo. Diz que sou igual à minha tia, que vou acabar sozinha. Você é melhor que as duas. Só precisa de coragem. Eu não queria te prejudicar, professora. Eu só queria saber da verdade. Então conta. Conta o que ela fez. Clara tirou o celular do bolso. Abriu o WhatsApp. Me mostrou as mensagens de Vera. Você vai dizer que a professora te perseguiu. Vai dizer que ela grita com você. Que disse que sua mãe era uma vadia. Se não fizer isso, vai parar no internato da minha irmã. E eu mesma vou rasgar seu celular na sua cara. Clara chorava enquanto eu lia. Eu não quero mentir mais. Você não vai. Peguei o celular. Fotografamos as mensagens. Fizemos backup. E ali, naquele parquinho, uma aluna salvou uma professora. E talvez tenha se salvado também. No dia da audiência, Clara depois contou tudo. Chorou sim, mas de verdade. Vera perdeu o controle. Gritou no tribunal. Disse que a filha era manipulável. Estela não apareceu. O juiz não gostou. Nenhum juiz gosta de mãe que grita com filha diante da corte. O processo foi arquivado. E Vera foi intimada por coação de menor. Dias depois, soube que Estela estava morando no Paraguai. Tinha um processo nas costas por estelionato. E Clara, ela continuou sendo minha aluna. Mas também virou algo mais. Um lembrete vivo de que às vezes, os filhos não precisam herdar os pecados dos pais. Mas 2 semanas depois do fim do processo, recebi um envelope anônimo na minha caixa de correio. Sem remetente. Papel bege. Letra cursiva. Dentro, uma foto antiga, eu e Estela pequenas, de mãos dadas. Atrás, uma frase escrita com tinta vermelha. O sangue não mente. E ainda não acabou. Aquela foto me fez tremer. Era como uma sombra do passado escorrendo pelas frestas da minha casa. Estela não mandaria algo assim sem motivo. E eu já tinha aprendido da pior forma. Quando ela avisava, era porque algo terrível já estava em movimento. O bilhete dizia: o sangue não mente. E ainda não acabou. E não havia assinatura. Mas eu conhecia aquela caligrafia. Estela escrevia com um floreio nas letras, e um gancho nos S, como se até no papel quisesse ser lembrada como especial. Guardei a foto numa pasta, junto com os prints das mensagens de Clara e os e-mails antigos da Vera. Minhas provas, minha história, minha vida comprimidas em folhas e arquivos. Mas mesmo com tudo aquilo, uma pergunta me roía por dentro. O que mais ela poderia fazer agora? Naquela semana, Clara passou a me evitar. Não era hostil, mas distante. Como se estivesse envergonhada por ter, por um momento, acreditado na mãe. No fim da aula de quinta-feira, pedi que ela ficasse um pouco. Clara, tá tudo bem? Ela hesitou, depois assentiu com a cabeça. Professora, a tia Estela ligou para minha mãe ontem. Elas falaram de novo de você. O que disseram? Que você acha que venceu, mas que você esqueceu de um detalhe. E que quando descobrir, vai ser tarde demais. Detalhe? Que detalhe? Não sei. Só ouvi isso antes da minha mãe me mandar sair da sala. Meu sangue gelou. Estela era meticulosa. Ela não soltaria uma ameaça vaga à toa. Tinha algo real por trás daquilo. Naquela noite, encarei meu espelho por mais tempo do que devia. A cicatriz no meu queixo, resultado de um tombo que levei aos 9 anos, quando Estela empurrou a bicicleta que eu tentava aprender a andar. Ela disse que foi acidente. Meu pai acreditou. Vera riu. Sempre foi assim, eu apanhava em silêncio, enquanto ela se tornava a heroína da família. Mas agora, tudo era diferente. Eu tinha uma vida, uma carreira. E mais do que isso, tinha o direito de existir. Só que aquela frase não saía da minha cabeça. Você esqueceu de um detalhe. No sábado fui visitar a tia Luzia, única irmã da minha mãe que ainda mantinha algum contato comigo. Morava em outra cidade, sozinha, com seus gatos e sua coleção de porcelanas. Nunca gostou do meu pai, menos ainda de Vera, mas adorava lembrar da minha mãe. Mostrei a foto que recebi. Isso aqui foi tirado na casa da sua avó. Eu lembro dessa roupa. Foi pouco antes de... Ela parou. Parecia estar procurando coragem dentro da própria memória. A tia, antes de quê? Ela suspirou. Antes de sua mãe morrer. Elisa, tem algo que você precisa saber. Algo que ninguém nunca te contou. Senti um calafrio. O quê? Ela pegou uma caixinha antiga no armário. Abriu com cuidado, como quem manuseia um segredo. De dentro, tirou um envelope. Amarelado. Fechado com uma fita vermelha. Isso foi escrito pela sua mãe.
Me deu 2 dias antes de morrer. Pediu que eu só entregasse quando achasse que você estava pronta. Peguei o envelope com mãos trêmulas. Abri devagar. Dentro, havia uma carta, escrita à mão. E nela, as palavras que mudaram tudo. Minha querida Elisa, se você está lendo isso, é porque a vida seguiu e você cresceu. Talvez as verdades do passado tenham ficado em silêncio por tempo demais. Sua irmã não é sua gêmea de sangue. Stella foi adotada. Seu pai insistiu, logo após sua primeira infância. Disse que queria dar uma irmã para você. Mas com o tempo, ela se tornou tudo o que eu temia. Fria, manipuladora. Tentei alertar, mas seu pai estava cego. Vera apareceu logo depois e juntos, me isolaram dentro da própria casa. Se algo me acontecer, não foi acidente. Guarde essa carta. Um dia, você vai entender o porquê. Meu corpo congelou. Stella não era minha irmã de sangue. E pior, minha mãe suspeitava que não havia morrido por causas naturais. Saí da casa da tia Luzia em choque. O vento parecia cortar minha pele. A revelação era maior do que tudo que eu já havia enfrentado. Por anos, a rejeição que senti, a comparação, a preferência, a sabotagem, tinha se baseado numa mentira. E mais do que isso, eu podia ter sido criada ao lado da assassina da minha mãe. No domingo, liguei para o meu advogado. Essa carta muda tudo. Stella pode ser investigada por falsidade ideológica, além das outras fraudes. E se sua mãe tiver sido envenenada como você suspeita, há implicações ainda mais sérias. Eu quero ir até o fim. Entregamos a carta à promotoria. Um processo foi reaberto. A exumação foi autorizada. E o laudo veio 3 semanas depois. Presença de substância tóxica no organismo de minha mãe. Na época, os exames não detectaram. Mas com a tecnologia atual foi evidente. Minha mãe foi assassinada. E Stella estava no centro de tudo. A polícia tentou localizá-la. Mas o endereço no Paraguai era falso. O passaporte dela estava vencido. Usava outro nome. Descobriram que havia usado identidades diferentes para aplicar golpes em pelo menos 3 estados. Ela estava desaparecida. Vera se calou. Clara foi entregue à guarda do pai biológico, após denúncia do próprio Ministério Público. E eu continuei dando aulas. Não porque o mundo se tornou justo, mas porque escolhi não me tornar como elas. Às vezes, quando fecho os olhos, ainda ouço a voz de Stella no tribunal, debochada, me chamando de coitadinha. Mas em outras noites, ouço a voz da minha mãe, firme, sussurrando. Você sobreviveu. 2 semanas atrás, recebi outro envelope. Sem remetente. Sem carta. Apenas uma única folha impressa, com uma frase no centro. Irmã ou não, eu ainda conheço seus pontos fracos. E abaixo, uma foto tirada da frente da escola onde trabalho. No canto, um vulto com cabelo loiro. Ela está me observando. Ela ainda não desistiu. Mas agora, nem eu,